Bem-vindos amantes do futebol. Venham conferir as tabelas e os resultados dos campeonatos do Brasileirão Séries A e B. Aproveitem e deixem seu like. Se inscreva no canal. Jogos realizados no dia 9/9. O Náutico, jogando no Estádio dos Aflitos, recebeu o Brusque. Em um primeiro tempo muito disputado e de poucas chances, o Náutico iniciou melhor as ações do primeiro tempo, mas o Brusque não se deixou abater e cresceu na etapa inicial. Na volta do intervalo, o Náutico substituiu seu atacante Chiesa pelo seu meio-campista Jean Carlos. Com a substituição, o Náutico ficou mais organizado e começou a criar melhores oportunidades. Aos 19 do segundo tempo, Geovânio abriu o placar para o time da casa. O Brusque até tentou reagir, mas não conseguiu igualar o placar. No final da partida, teve seu jogador Diego Jardel expulso pelo segundo amarelo. Com a vitória, o Náutico permanece na lanterna, mas agora com possibilidades de sair dessa colocação. O Brusque caiu para a 16ª posição com o mesmo número de pontos que o Vila Nova, primeiro time na zona de rebaixamento. Jogos realizados no dia 10/9. No estádio Novelli Júnior, o Ituano recebeu a Tombense às 11 da manhã de sábado. Um primeiro jogo foi bem trancado, poucas chances e oportunidades para as duas equipes. Ainda bem que tinha o segundo tempo pela frente. Na segunda etapa, o Ituano veio com tudo. Após substituição, saída de Gabriel Barros e entrada de Vinícius Jaú, o time teve uma atitude completamente melhor que na primeira etapa. Aos 13 minutos começaram os gols. Brenner abriu o placar para o time paulista. Gerson Magrão, que havia entrado aos 26 minutos, deixou dele aos 31 do segundo tempo, 2-0 Ituano. E no apagar das luzes, aos 44, Vinícius Jaú deixou dele e o Ituano saiu com um resultado excelente 3-0. Com o resultado, o Ituano subiu à 6ª posição e a Tombense caiu para a 11ª colocação. No clássico alagoano, o CSA recebeu o CRB no estádio Rei Pelé. O CRB foi quem abriu o placar. Aos 33 do primeiro tempo, Rafael Longini fez a alegria do time visitante. Para a segunda etapa, o CSA fez duas alterações, querendo buscar o prejuízo no placar. Saíram Canteiros e Elton. Entraram Lucas Marques e Osvaldo. Na segunda etapa, logo aos 11 minutos, após revisão do VAR, Diego Renan do CSA foi expulso por entrada muito forte em Emerson Negueba. A expulsão não foi o suficiente para impedir o empate. Aos 35 da segunda etapa, Lucas Barcelos empata a partida, dando números finais à partida. O clássico terminou empatado em 1-1. Com os resultados, o CSA chega aos 32 pontos na 15ª colocação. O CRB cai para a 8ª colocação com 40 pontos. No estádio do Café teve o embate o Londrina e a Chapecoense. O time do Londrina, jogando em casa, abriu o placar cedo. Aos 4 minutos de jogo, Gustavo Vilar tocou para o fundo das redes para a alegria da torcida. Após o gol, o jogo ficou bastante disputado, mas sem grandes chances para as duas equipes. Na segunda etapa, a Chapecoense deu uma melhorada e conseguiu chegar ao empate. Aos 27 minutos do segundo tempo, Perotti deixou tudo igual. Aos 35 minutos, Fernando cometeu falta dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Londrina. João Paulo na bola, gol do Londrina aos 37 do segundo tempo. Após o segundo gol sofrido, a Chape foi para o tudo ou nada e assustou o gol do Londrina. Aos 45 minutos, o árbitro marca pênalti para a Chapecoense, mas o VAR entrou em ação e após revisão, pênalti anulado. Após grande emoção, o Londrina saiu vencedor com o placar de 2-1. Com a vitória, o Londrina chega aos 44 pontos na 5ª colocação, apenas um ponto do Vasco, o primeiro time no G4. A Chapecoense permanece com 32 pontos na 14ª posição. O Inter, jogando no Beira-Rio, recebeu o Cuiabá pela 26ª rodada do Brasileirão. No primeiro tempo, o Internacional dominou o jogo do início ao fim. Foram 12 finalizações dos donos da casa contra nenhuma dos visitantes. Na segunda etapa, o jogo começou mais equilibrado. Aos 22 minutos, Alemão abre o placar para os donos da casa. No último minuto regulamentar, o árbitro marca pênalti para o Cuiabá. VAR em ação, árbitro é chamado para analisar o lance. Após 3 minutos de revisão, pênalti anulado. O Inter sai vitorioso por 1-0.
Com a vitória, o Colorado assume a vice-liderança. Com a derrota, o Cuiabá fica na 17ª colocação. No Castelão, o Ceará recebeu o Santos. No primeiro ataque mais perigoso, o Ceará abre o placar aos 6 minutos com Guilherme Castilho. O Vozão conseguiu ampliar o placar ainda no primeiro tempo, Zé Roberto marcou aos 29. Aos 11 do segundo tempo, Marcos Leonardo diminui para o time da Vila. O Santos até tentou chegar ao empate, mas não conseguiu. Fim de jogo 2-1 Ceará. Com a vitória, o Ceará chega aos 31 pontos e se afasta da zona de rebaixamento. O Santo permanece com seus 34 pontos no meio da tabela. No Rio de Janeiro, o Fluminense encarou o Fortaleza no estádio do Maracanã. Cano, artilheiro do tricolor das Laranjeiras, abre o placar para o Fluminense aos 10 minutos do primeiro tempo. Aos 47 da primeira etapa, o Fortaleza chega ao empate. VAR entra em ação e após revisão o árbitro anula o gol, marcando falta de Thiago Galhardo no início da jogada. Agora valeu, aos 5 minutos do segundo tempo Thiago Galhardo empata para o Fortaleza. Mas era noite do artilheiro Cano, aos 10 novamente ele, segundo gol do Fluminense. Aos 15 minutosa do segundo tempo novamente ele, Thiago Galhardo, tem o segundo gol do Fortaleza anulado na partida, dessa vez foi impedimento marcado. Jogo muito movimentado, o Flu saiu com a vitória por 2-1. Com a vitória o Flu chega à terceira posição com 45 pontos. O Fortaleza chega à segunda derrota seguida no segundo turno e permanece com 30 pontos na 15ª posição. No Allianz Parque, duelo de alviverdes. O Palmeiras recebe o Juventude. O Palmeiras está estreando seu novo uniforme na partida. O líder Palmeiras, querendo se distanciar dos rivais, foi para cima do Juventude, criou as melhores chances do primeiro tempo, porém não foi suficiente para abrir o placar. Mas logo no primeiro lance do segundo tempo, Rony abre o placar para o Verdão. O time paulista continuou atacando em busca do segundo gol, mas em um raro ataque do Juventude, Guilherme Parede briga com a marcação e empurra a bola para o fundo das redes de Everton e empata para o Juventude aos 17 minutos. Mas o empate não durou muito tempo, aos 21 Murilo desvia a cabeçada de Zé Rafael e amplia para o Palmeiras. O Palmeiras continuou querendo ampliar o placar, mas parou nas grandes defesas de Pegorari. O Palmeiras venceu por 2-1. Com a vitória o líder mantém a vantagem para seus rivais. O Juventude permanece na lanterna. Jogos realizados dia 11/9. O Botafogo, jogando no Newton Santos, recebeu o América Mineiro. O jogo foi bem movimentado, com chances criadas pelas duas equipes, mas o placar não saiu do 0-0. Os principais motivos foram as grandes atuações dos goleiros e a falta de pontaria, que desperdiçaram muitas oportunidades. Com o empate o Botafogo chega a 31 pontos. O América chega aos 36 pontos. O Avaí recebeu o Atlético Paranaense no estádio da Ressacada. O jogo começou disputado, as duas equipes criando oportunidades. O Avaí foi quem saiu na frente com William Potker aos 21 minutos do primeiro tempo. Aos 28 minutos da primeira etapa, o VAR entrou em ação para um possível cartão vermelho para Fernandinho, do Atlético Paranaense. O árbitro foi fazer a revisão, mas manteve a decisão mantida, apenas cartão amarelo. Logo no início da segunda etapa o Furacão chegou ao empate, Terans aos 2 minutos deixou tudo igual, 1-1. Quando o Atlético poderia ameaçar o Avaí com mais volume de jogo, Vitinho recebeu o segundo amarelo aos 4 minutos do segundo tempo. Com a vantagem numérica o Avaí foi para cima, criou chance, arriscou, mas não conseguiu marcar mais um gol. Final de jogo 1-1. Com o empate o Avaí permanece na zona de rebaixamento. O Furacão permanece no G6. No Morumbi foi realizado o majestoso clássico entre São Paulo contra o Corinthians. Os visitantes começaram melhor a partida, e aos 13 minutos Yuri Alberto com um golaço abriu o placar para o Corinthians. Parece que o gol acordou a equipe do São Paulo, e o tricolor paulista começou a se organizar e melhorou na partida. Aos 28 o árbitro marca pênalti a favor do São Paulo, Gil puxou Éder de fora até dentro da área, o VAR verificou um possível impedimento, mas o pênalti foi confirmado. 32 minutos Éder na bola, bateu e gol de empate para o tricolor paulista. Fim do primeiro tempo. Na segunda etapa o Corinthians veio melhor,
criando várias oportunidades. Roger Guedes perdeu 2 oportunidades antes dos 15 minutos. Em uma das poucas oportunidades do São Paulo na segunda etapa, Éder acerta belo chute, mas acerta a trave. Aos 31, o gol mais incrível perdido pelo Timão. Após cruzamento na área, Bruno Mendes fica livre, mas se atrapalha e não consegue a finalização. Yuri Alberto até tentou ampliar para o alvinegro, mas Felipe Alves fez excelente defesa. Aos 33, Fausto Vera também levou perigo e acertou o travessão. O jogo terminou empatado 1-1. Com o empate, o tricolor paulista chega aos 31 pontos na 13ª posição. O Corinthians chegou aos 44 pontos na 5ª colocação. Na briga contra a degola, o Coritiba recebeu o Atlético Goianiense no Couto Pereira. O jogo começou movimentado, as duas equipes tentando abrir o placar. O Coritiba levou a melhor e 44 da primeira etapa. Aleph Manga abriu o placar para o time da casa. Logo no início da segunda etapa, Fabrício amplia para o Coxa aos 4 minutos. O Coritiba saiu com a vitória por 2-0. Com a vitória, o Coxa sai da zona de rebaixamento com 28 pontos na 16ª colocação. O Atlético Goianiense permanece na vice-lanterna com 22 pontos. Em Goiânia, o Goiás recebeu o Flamengo no estádio da Serrinha. Um primeiro tempo muito truncado, mas com chances criadas. Na segunda etapa apareceram as emoções. O jogo voltou melhor, mas o gol só saiu aos 34 da segunda etapa. Diego abre o placar para o Clube Esmeraldino. Mas o Flamengo, um time que tem, foi para cima, e aos 41 Matheus França empata para o Rio Negro. O gol foi polêmico, pois o árbitro havia marcado falta cruzadeira do Flamengo em cima do goleiro do Goiás, mas o VAR removeu a revisão, e o gol acabou sendo confirmado. Com o empate, o Goiás chegou aos 36 pontos na 9ª colocação. O Flamengo chegou aos 45 pontos na 3ª posição. Na Arena do Grêmio, o Grêmio recebeu o Vasco, na reestreia de Renato Gaúcho como técnico do Grêmio e Jorginho como técnico do Vasco. O time carioca foi quem saiu na frente aos 3 minutos da primeira etapa. Léo Matos acerta o belo chute e coloca o Vasco na frente. Mas a alegria terminou rapidamente. Aos 9 minutos, o Eterno empatou para o tricolor gaúcho. 10 minutos mais tarde veio a virada. Tassiano Maria para o Grêmio aos 19 minutos da primeira etapa. Os dois times criaram chances e o Vasco chegou mais perto do empate. A segunda etapa foi muito disputada, mas sem mudança no placar. Com a vitória, o Grêmio chega aos 50 pontos na 3ª colocação. O Vasco fica com 45 pontos na 4ª colocação e fica ameaçado pelo Londriana, que está a 1 ponto do Cruz Maltino. Classificação tabela Brasileirão Série A. Primeiro colocado, Palmeiras, com 54 pontos. Segundo colocado, Internacional, com 46 pontos. Terceiro colocado, Flamengo, com 45 pontos. Quarto colocado, Fluminense, com 45 pontos. Quinto colocado, Corinthians, com 44 pontos. Sexto colocado, Atlético Paranaense, com 43 pontos. Sétimo colocado, Atlético Mineiro, com 40 pontos. Oitavo colocado, América Mineiro, com 36 pontos. Nono colocado, Goiás, com 36 pontos. 10º colocado, Santos, com 34 pontos. 11º colocado, Bragantino, com 33 pontos. 12º colocado, Botafogo, com 31 pontos. 13º colocado, São Paulo, com 31 pontos. 14º colocado, Ceará, com 31 pontos. 15º colocado, Fortaleza, com 30 pontos. 16º colocado, Coritiba, com 28 pontos. 17º colocado, Cuiabá, com 26 pontos. 18º colocado, Avaí, com 24 pontos. 19º colocado, Atlético Goianiense, com 22 pontos. 20º colocado, Juventude, com 18 pontos. Classificação tabela brasileira Série B. Primeiro colocado, Cruzeiro, com 62 pontos. Segundo colocado, Bahia, com 51 pontos. Terceiro colocado, Grêmio, com 50 pontos. Quarto colocado, Vasco, com 45 pontos. Quinto colocado, Londrina, com 44 pontos. Sexto colocado, Ituano, com 40 pontos. Sétimo colocado, Sport, com 40 pontos.
Oitavo colocado, CRB, com 40 pontos. Nono colocado, Ponte Preta, com 39 pontos. Décimo colocado, Criciúma, com 39 pontos. 11º colocado, Fluminense, com 39 pontos. 12º colocado, Sampaio Corrêa, com 38 pontos. 13º colocado, Novo Horizontino, com 33 pontos. 14º colocado, Chapecoense, com 32 pontos. 15º colocado, CSA, com 32 pontos. 16º colocado, Brusque, com 31 pontos. 17º colocado, Vila Nova, com 31 pontos. 18º colocado, Operário, com 30 pontos. 19º colocado, Guarani, com 29 pontos. 20º colocado, Náutico, com 27 pontos.